Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da colônia espiritual Maria de Nazaré, eu, Devanir, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, nossa equipe está composta pelo nosso irmão José, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, pela nossa irmã Isabela, com a prece inicial, a nossa irmã Cristiane, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo a reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora, que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, a harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes, se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos, com o coração aberto, os benefícios deste banquete de luz e harmonia que são trazidos para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no Lar, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe espiritual, Maria de Nazaré, e a toda a espiritualidade protetora, estando sempre em constante oração. Amado Mestre Jesus, é com sentimentos de gratidão que começamos esse estudo com tanto amor e carinho pelos teus ensinamentos. Pedimos que a espiritualidade amiga que aqui se encontra nos dê força, sabedoria, para que levamos nos lares de todos os nossos irmãos o teu Evangelho, Senhor. Fique conosco, agora e sempre. Livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 57. Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa o mal, todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano,
se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres, e aí de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. A mensagem que o texto nos traz é que devemos ter a responsabilidade dos nossos deveres em relação às coisas materiais e espirituais. Precisamos do dinheiro para cumprirmos com as nossas obrigações financeiras. O apóstolo Paulo nos adverte que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, ou seja, toda espécie de mal provém do apego excessivo pelo dinheiro, ou a maneira de ganhá-lo de maneira desonesta, ou o mau uso dos recursos materiais de toda ordem, prejudicando alguém. No Evangelho, no capítulo 11, no item 7, diz: esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restrita e absoluta. Como todo ensinamento de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como queríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses. Descreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Então, sendo assim, que tenhamos o equilíbrio das nossas ações em relação ao dinheiro. Em tudo onde não há equilíbrio, resulta sofrimento e dor. Diante dos ensinamentos deste capítulo, precisamos refletir em como estamos conduzindo os nossos recursos materiais e como a viúva da parábola de Jesus, que deu o pouco que tinha, se estamos dando aquilo que temos de nossas qualidades morais ao nosso próximo, aos nossos familiares, todos aqueles que encontramos no nosso caminho. Essa lição de hoje, ela traz assim uma luz para que a gente saiba como usar os recursos materiais que são colocados à nossa disposição. O dinheiro ele surgiu, né, a partir da dificuldade que os homens começaram a ter nas suas relações econômicas, porque antigamente tudo era feito a partir do escambo, ou seja, da troca de mercadorias. E começou a se tornar muito difícil você fazer negócios naquela época, trocando mercadorias, às vezes de difícil locomoção. E a partir daí se pensou em uma mercadoria comum que pudesse satisfazer a todos, e logo depois veio a evolução disso e chegamos ao dinheiro como uma forma de facilitadora dos negócios. Só que com os tempos, o dinheiro passou a valer muito mais do que a sua pura e simples finalidade de intermediar negócios. E os homens começaram a pensar no acúmulo de riquezas. E aí é que está a raiz desse problema. É esse apego a esse acúmulo de riquezas. Tem uma passagem bíblica muito interessante, onde um jovem rico pede a Jesus para segui-lo. E Jesus, na sua bondade, na sua
tranquilidade, na sua forma de ensinar, né? Praticamente, ele vira para o jovem e diz: se você quer me seguir, deixe para trás tudo que você tem, tudo que você acumulou, e me siga, e vamos juntos. Mas esse jovem rico, pensando em toda a fortuna que ele tinha acumulado, deixa de seguir Jesus e volta para a sua fortuna. E aí a gente percebe como o apego à riqueza, aos bens materiais, interfere na nossa evolução espiritual. E não deve interferir, não pode interferir. Então é preciso que todos nós tenhamos a consciência de que os recursos que são colocados à nossa disposição, ele tem que ser um fator facilitador de crescimento de toda uma sociedade. Você tem que ter o necessário para você conquistar, para você conseguir aquilo que você necessita, mas sem esse apego ao seu acúmulo. Ou seja, não que ele se transforme em algo supérfluo, mas sim apenas em algo necessário para você conduzir de maneira reta, de maneira digna na sua vida. Jesus nos ensinou muito nesse aspecto, na questão do próprio dracma, né? Quando ele fala: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A moeda do homem, mas os ensinos espirituais, ele é de Deus. E é todo esse arcabouço espiritual que nós temos que valorizar, que nós temos que voltar os olhos, porque a partir do momento em que nós conseguimos entender a nossa função no mundo e o objetivo dos ensinamentos de Deus, a gente vai saber cada vez mais usar de maneira saudável, de maneira humanitária, todos os recursos materiais que são colocados à nossa disposição. Bom, muito bem colocado o que o José falou, né? Realmente nós ainda não sabemos administrar os recursos que nos é colocado no nosso caminho, né? Muitos ainda vivem a prova da riqueza, têm o dinheiro como prova, né? Muitos ainda têm que se esforçar muito para poder conseguir, né, esses recursos, porque a gente ainda vive num mundo onde o dinheiro ele é primordial para a nossa sobrevivência, porque através do dinheiro nós temos que ter qualidade de vida, né? Eu lendo esse capítulo, onde Emmanuel nos chama atenção, né, sobre esse bem que é o dinheiro, eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, atribuem o dinheiro à relação que o dinheiro corrompe as pessoas, que o dinheiro é um mal. Eu não penso assim, eu não acho que o dinheiro corrompe, porque nós somos... O que corrompe é o caráter, né? O dinheiro está ali para faz parte da nossa existência aqui na Terra. A gente precisa do dinheiro, a gente precisa ter as coisas materiais, a gente vive num mundo capitalista. O problema é como as pessoas estão usando o dinheiro e como elas estão fazendo para conseguir esse recurso. Muitas vezes fazendo muitas maldades, esquecendo das leis divinas, o que o Evangelho nos orienta, né? O que Jesus veio nos ensinar de como devemos usar esse recurso. Então, falar sobre dinheiro, sobre esses recursos, a gente tem que ter, no mínimo, um entendimento da palavra de Jesus, do Evangelho, para poder saber lidar com isso, para poder saber lidar com o nosso próximo, para saber doar do que a gente tem, porque a cada dia é um dia de provas, a gente está sempre sendo colocado a essas provas, né? Então eu entendo que o Emmanuel nos faz refletir se realmente estamos fazendo bom uso dos bens materiais que nos
que nos é dado, que nos é colocado, mesmo que a gente tenha muito suor para conseguir, né? Mas não é assim, é colocado para a gente, esse bem ele vem para a gente, para que a gente tenha sabedoria de como administrar isso. Então eu entendo que a gente vive isso a todo momento, a todo instante, todos os dias a gente está lidando com dinheiro, né? Mas não podemos nos esquecer que ainda temos muitas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, né? E que precisam de um pouco do que é nosso. Então é isso, que possamos, né, saber fazer uso desse bem material. Após as explicações de todos, fica claro que devemos ter consciência que o dinheiro, em princípio, é resultado do suor do homem. Sempre existiu das mais diversas formas. Representa um bem que o seu possuidor tem ou pode vir ter. Para a maioria da humanidade, o dinheiro representa subsistência, e estes não se animam a sonhar com nada além disto. Uma menor parte possui um dinheiro maior e usufrui das realizações de pequenos sonhos, e uma bem menor parte da humanidade acumula bens a partir do trabalho seu e da realização dos pequenos sonhos e da subsistência dos demais. Então, possuir dinheiro, como diz Emmanuel, não é um mal em si, pois pode ser resultado do esforço. No entanto, o uso dele pode significar elevação ou queda, principalmente se é obtido de modo ilícito. Pensar na prosperidade financeira é comum para todos nós. Muitos arriscam até dizer que só serão totalmente felizes quando ganharem na loteria. É perfeitamente aceitável almejar receber bons salários, trocar de carro quando necessário, adquirir um imóvel novo e por aí afora. O que se deve ter em consciência é que nem notas, nem moedas pode dominar a vida de ninguém. A riqueza de espírito precisa ser a nossa principal meta. Nesse sentido, com o passar do tempo, a fé estará ajustada à energia da prosperidade, não sendo mais necessário estar preocupado com o dinheiro propriamente dito. A humanidade não é igualmente rica, por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ou seja, se os bens do mundo fossem divididos igualmente entre os seres humanos, com o passar do tempo, essa situação estaria novamente desequilibrada, devido à virtude da diversidade das condutas dos homens. Então, devemos agradecer constantemente o que já possuímos e confiemos que aquilo que ainda não possuímos é para nosso bem maior. Nosso Mestre Jesus sabe exatamente o que é fundamental para a nossa evolução de cada um de nós e espera permanentemente que todos sejamos prósperos. E entendamos de uma vez por toda que o dinheiro é simplesmente um meio de troca. Não façamos dele a perdição de nossa alma, juntando em excesso para que a traça e a ferrugem o consumam. Que saibamos a fazer uso desse bem com justiça, com caridade conosco e para com o próximo, e que Deus nos ajude neste sentido. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, refletindo intimamente sobre as colocações, por alguns minutos ouvindo uma canção e nos indagando: estou usando o dinheiro que possuo com sabedoria?
Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior, Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade de luz protetora que se encontra junto a todos nós, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir esta harmonização em favor de todas as famílias
que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de conforto diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio para se harmonizar interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. Agradecemos a espiritualidade da coluna espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome de nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção sob as bênçãos de nosso Pai Maior, Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, e de toda a espiritualidade protetora, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita.